Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. É por causa dEle, por Ele, que nós estamos aqui nessa noite. Então, somente para agradecer, para louvar e engrandecer o nome desse Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Abrimos nossas Bíblias, que fica lá em Salmos 42. Amém? Vamos estar lendo. Assim como a coça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Amém? Estaremos orando. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, ó Deus, pela tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus amado, em todo o tempo, ó Deus, tem nos guardado, livrado, Senhor, e nos enchido, ó Deus, da tua graça, do teu amor, Deus amado. Tem nos enchido, ó Deus, da tua presença. Deus amado, muito obrigado, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, essa noite, ó Deus, que o Senhor receba, Senhor, toda adoração, Deus amado, que vai ser feita neste lugar, Deus amado. Todo louvor, Deus amado, toda palavra entoada, Deus amado. Cada um, ó Deus, que veio do trabalho, Deus amado, que saiu dos seus lares para estar aqui, ó Deus. Que o Senhor receba, ó Deus, como um bálsamo suave, ó Deus amado, diante das tuas narinas, a nossa adoração nesta noite, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque tu é um Deus, ó Deus, zeloso, ó Deus, que guarda, Deus amado, e cuida de todos aqueles, ó Deus, que esperam em ti, Deus amado, em verdade. Pai, nessa noite, receba a nossa adoração para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Deus seja louvado. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que puderem. Vamos estar cantando para o nosso Senhor e nos quebrantar diante da presença dEle, em nome de Jesus. Sua cruz da morte me livrou.
Eu quero ver agora o seu poder.
universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu pra sempre, pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
Aleluia. Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Aleluia. E entre nós ele habita neste momento. Glória a Deus. Santo, Santo de Israel. Amém? Convido a diaconisa Ruth, mesmo com o dedinho dela ali machucadinho, para estar fazendo aqui uma oração, irmã Ruth, pelos enfermos, em nome de Jesus. Amém? Aí inclui a amiga da Isabel, Elisângela, inclui o Ulisses, né? Que a Lúcia Sardinha está pedindo para a gente estar orando pelo Ulisses, que foi teve AVC. Deus amado, Deus querido, ó Deus, obrigado por mais uma vez nós podermos estar aqui na Tua casa. Obrigada por essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de poder, ó Deus, louvar o Teu santo nome. Porque só o Senhor é digno, ó Deus, de toda a honra, de toda a glória. E nós, esta noite, ó Deus, nós exaltamos, ó Pai, o Teu santo nome, ó Deus. Obrigada, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na Tua igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo. Deus amado, queremos entregar nas Tuas mãos agora os enfermos, Senhor. Deus querido, quantas pessoas, Senhor Deus, está nesse momento no leito de dor, mas Te pedimos, ó Deus, que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa se fazer presente, ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus, e o Teu Santo Espírito é o Consolador. Entregamos a irmã Lourdes nas Tuas mãos. Pai Santo, visita a Tua serva ali naquele leito, ó Deus. Cuida dela, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, de todas as necessidades da Tua serva, Senhor. Entregamos também, ó Deus, o avô, ó Deus, do genro da irmã Lúcia, que o Senhor possa estar visitando também ele neste momento, Senhor. Se for da Tua vontade, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Ó Deus querido, abençoe seus familiares, abençoe cada um, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Entregamos também, ó Pai, a amiga da irmã Isabel, que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, com o seu poder, com a sua glória, ó Deus, trazer o refrigério para essas pessoas, ó Deus. Ah, Deus, visita os hospitais neste momento, que o Senhor possa trazer o refrigério para cada um ali, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos lares, ó Deus. Ó Deus querido, que o Senhor traga, ó Deus, a cura, se assim for do seu querer. Abençoe cada familiar que tem, ó Deus, um enfermo, Senhor. O Senhor possa estar dando tranquilidade, ó Deus, a cada um. Muito obrigado, ó Deus, entregamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos, porque sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, e o Senhor não nos deixa só. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos. Muito obrigada por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Irmão Marcos está com a oportunidade. E enquanto o irmão Marquinho traz um louvor, você está com a oportunidade de estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos louvar. Quero falar deste nome de Jesus e seu poder. Ver seu Espírito se manifestar em nosso louvor. Vencer os problemas
transpor as barreiras e ver a liberdade da nossa nação, vencer os problemas, transpor as barreiras e ver a liberdade da nossa nação. Quero falar neste nome de Jesus e seu poder, ver seu Espírito se manifestar em nosso louvor, vencer os problemas, transpor as barreiras e ver a liberdade da nossa nação. Falo de amor, pois sou amado. Falo da paz que agora eu sinto. Jesus te sara, pois já me sarou. Entregue sua vida e serás mais feliz. Falo de amor, pois sou amado. Falo da paz que agora eu sinto. Jesus te salva, pois já me salvou. Entregue sua vida e serás vencedor. Entregue sua vida a Ele, clame agora por Ele. Entregue sua vida a Ele, serás vencedor. Vida a Ele, clame agora por Ele, entregue sua vida a Ele e serás vencedor. Entregue sua vida a Ele, clame agora por Ele, entregue sua vida a Ele, serás mais feliz. Glória a Deus, amém. Marquinhos, faz uma oração de gratidão e agradecendo também pelos dízimos e oferta, amém? Senhor Deus, aqui estamos, ó Deus, na sua casa, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo sustento que tem dado a cada um aqui, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por nos ter mantido, ó Deus, de pé, ó Pai, no dia a dia, ó Deus. Seja com lutas, ó Deus, seja nas alegrias e nas tristezas, ó Deus, nós temos sentido, ó Pai, a sua mão, ó Deus, a sua proteção, ó Deus, o seu perdão, ó Pai, o seu cuidado, ó Deus. Então, neste momento, ó Deus, agradeço pela vida desses irmãos, de todos os irmãos que estão aqui, daqueles que ofertaram, ó Deus, daqueles que também não puderam ofertar, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo as portas, ó Pai, abençoando, ó Deus, dando sabedoria, cada vez mais sabedoria, saúde, ó Deus, e força, ó Deus, para estarmos correndo atrás, ó Deus, do nosso sustento, ó Deus, da nossa manutenção, ó Pai, e também manutenção da Tua casa, ó Deus, para poder estar levando, ó Deus, estar sempre essa porta aberta aqui, ó Pai, trazendo a Tua palavra e trazendo, ó Deus, consolo, ó Pai, aos corações aqui deste bairro. Muito obrigado, ó Deus, eu te louvo pelas nossas vidas, te louvo pelas vidas, ó Deus, dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, esta oração. Amém. Amém. Convido o seminarista para estar aqui conosco. Fábio. Amém. Vamos estar orando pela vida do nosso irmão. Pai, mais uma vez, Senhor, em comunhão, Senhor, com tudo que já aconteceu aqui, Pai. Cada louvor, cada adoração, ó Deus, cada adoração, ó Deus, enviada direto do coração para o Teu trono, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade agora, Senhor, de poder ouvir da Tua palavra.
Fala conosco, ó Pai. Usa teu servo, Deus amado, com poder, Deus, autoridade, Deus amado. Usa ele, ó Deus, da maneira, ó Deus, que o Senhor bem deseja, ó Deus, de maneira tal, ó Deus, que aquilo que o Senhor colocou no coração do Fábio, ó Deus amado, seja transbordado para os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Porque somos necessitados, ó Deus, de ouvir da tua palavra, Senhor, nessa noite. No nome santo de Jesus, amém. Graça e paz, amém. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar nesse momento pregando a palavra do Senhor. Eu confesso aos irmãos que o outro púlpito era um pouco melhor, porque já estava mais acostumado, porque cabia a Bíblia de um lado, o esboço do outro, a música de repente do outro, mas a gente vai se adequando em nome de Jesus. Queria agradecer também o nosso pastor, né, por ter dado essa confiança, mais uma vez, de estarmos aqui. O pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo de casa pela live, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e que a palavra do Senhor venha fluir da mesma forma como nós estamos recebendo aqui em cada lar que está nos assistindo esta noite, amém? Eu convido os irmãos para se colocar de pé e abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, fala, Pai amado, aos corações, Pai amado, de cada um que se encontra aqui esta noite. Usa a minha vida, Pai, com poder, com autoridade, Pai, com a tua unção, que o Senhor venha, Deus querido, fazer somente o teu querer e a sua vontade esta noite, Deus amado, e que o teu poder e o teu Santo Espírito possa estar à vontade no nosso meio, para operar maravilhas, Pai, em cada vida que entrou aqui esta noite. Nós assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. A palavra de Deus, ela
é bem conhecido esse texto. Eu acho que todos os irmãos, hoje eu estou com um público, todos nós somos cristãos, graças a Deus por isso, e nós podemos falar bem à vontade acerca das maravilhas do Senhor. Se eu fosse para colocar um tema para esse texto, para essa pregação, eu colocaria: priorize a presença de Deus. Priorizar a presença do Senhor, nosso Deus. Porque quando nós começamos a entender e ler essa história, a qual o evangelista Lucas começa a narrar, nós temos que entender que o contexto dessa história, nós estamos ali vivendo no meio, eles estão vivendo no meio de um povo que está há 400 anos sem que Deus falasse com eles. Eles estavam num período chamado período interbíblico, a qual o Senhor Deus não falava através mais dos profetas. E Zacarias, como sacerdote, ele estava no templo, sempre servindo a Deus, com a sua função, embora a Bíblia não forneça muitas informações sobre esse período do silêncio. É bem claro falar sobre isso, porque existem alguns livros apócrifos que lançam algumas luzes sobre essa época. Esses livros são considerados como escritos não canônicos, que não entraram na palavra de Deus, mas foi um período a qual se levantou homens, mulheres, para pregar, para falar da palavra de Deus, sendo que o Senhor não estava ali profetizando através dos seus profetas e através dos seus sacerdotes. E ali a gente pode entender que teve livros, por exemplo, chamados Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Livros que a gente encontra, se eu não me engano, na Bíblia católica. Tem alguns desses livros que se encontram ali. Mas na nossa Bíblia a gente não encontra esses livros. Mas foram livros que inspirou muitos estudiosos para poder entender o que estava passando naquela época. Porque na época de 400 anos, sem Deus estar no meio do seu povo, nós tivemos uma atmosfera política, religiosa e social da Palestina que mudou significativamente durante esse período. Quer dizer, houve muita coisa, houve progressos também, porque nós vimos que começaram a fazer estradas, começaram o povo a trabalhar, porém, eles não estavam sendo direcionados pela presença do Senhor e pela palavra do Senhor. Nós vimos que Israel estava sob o controle do Império da Pérsia entre 532 e 332 a.C. Os persas deixaram os judeus praticarem sua religião com pouca interferência, até mesmo dando-lhe permissão para reconstruir e adorar no templo. Alexandre o Grande derrotou Dário da Pérsia, assim introduzindo o reinado grego ao mundo. Tudo isso aconteceu naquele período dos 400 anos que o Senhor não estava mais falando com o seu povo. A última profecia, a última vez que Deus falou, foi em Malaquias 4. Foi o último profeta. E logo após, o Senhor vem falando através dessa experiência que nós vamos começar a ver aqui no versículo 5, aonde no templo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. O nome Zacarias já quer dizer Jeová se lembrou. Pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, pois tem a ver com as 24 divisões para o serviço no templo. Cada um dos 24 grupos servia por uma semana. Zacarias era especialmente ilustre por pertencer à primeira das 24 divisões e por ser casado com Isabel, que fazia parte da descendência de Arão. Então ele tinha um destaque ali no meio do povo, no meio dos seus. Ele era um homem que era diferenciado. Mas a Bíblia, a palavra de Deus também vem dizendo no capítulo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus. Isso é o primeiro ponto que chama muito a minha atenção, porque eram justos aos olhos de Deus. O Senhor não tirava os olhos de Zacarias e de Isabel. Independente do tempo ao qual ele não profetizava, o tempo que ele não falava com ele, os olhos do Senhor estavam sobre aquele casal.
Ambos oravam, ambos buscavam a Deus, ambos estavam querendo ouvir Deus falar com eles, até mesmo porque eles pediam um filho. Eles queriam que, na época, todos sabem que para o casal, principalmente naquela época, era uma desonra não ter filho. E eles tinham que ter filho porque a sociedade em si, o povo cobravam. Hoje está um pouco diferente, né? Hoje nós temos as escolhas, né? Mães, pais que não escolheram, optaram por não ter filhos. Mas, naquela época, para eles, e exercendo o que ele exercia, era algo que, para Isabel, principalmente, era algo que ela se sentia muito mal. E oravam aos pés do Senhor e buscavam, e estavam ali, e os olhos do Senhor estavam sobre eles. Isso me vê, porque os olhos do Senhor estão sobre nossas vidas todos os tempos. Ele não tira os olhos dele sobre nós. A gente vê que a presença do Pai, o Pai ele tem procurado com seus olhos verdadeiros adoradores, como diz a palavra de Deus, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, aqueles que estão buscando. E me lembra também no Salmo 139, quando nós vemos que o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. E o salmista diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Porque os olhos do Senhor estão ali aonde quer que nós andemos. Seja onde for que estivermos, o Senhor estará conosco, nos olhando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, e principalmente aos seus. Como foi bem lido aqui, porque ambos eram tementes a Deus, tanto Isabel quanto Zacarias, eram crentes, eram homens de Deus, um homem e mulher de Deus que estava levando a palavra de Deus a sério, que estava no templo, buscava o Senhor, independente daquilo que ocorria no meio deles, porque o compromisso deles era com Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele Deus que eles ouviram falar dos seus antepassados, e era o mesmo Deus que eles tinham esperança que um dia ia ouvir a sua oração, e Deus ali o respondeu, porque os olhos do Senhor estavam ali, ó, aonde quer tudo aquilo que ele fazia, o Senhor estava ali olhando e cuidando. Continuando, amados, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível. Olha outra coisa que chama a atenção do Senhor: obedecer de modo irrepreensível. É algo que agrada ao coração do Senhor. Quando Ele olha os seus obedecendo, lutando aqui nessa terra para andar segundo a vontade dEle, do nosso Deus, segundo o seu querer, obedecendo a palavra, obedecendo aquilo que Ele coloca no nosso coração, através dos estudos, através da igreja, através das pregações. Eles obedeciam irrepreensivelmente. Eles não tinham o que Deus falar dele, por ser homem, poderiam falhar, mas estavam diante do Senhor, estavam aos pés do Senhor, estavam ali pedindo a orientação do Senhor. E naquela época indica que uma vida de justiça que poucos levavam, e era uma honra muito grande ser chamado de irrepreensível pelo Espírito Santo de Deus, porque o restante do povo, por mais que iam ao templo, por mais que estavam ali buscando ao Senhor em oração, os outros sacerdotes, porque nós vimos aqui que era um grupo sacerdotal, a gente sabemos que nem todos tinham o mesmo compromisso, nem todos estavam na casa do Senhor, pelo Senhor não estar falando, por o Senhor não estar mais tendo aquela intimidade, eles já estavam já de maneira tal fazendo por fazer. Eles iam ao templo, tinham as suas funções, chegavam lá, oravam ao Senhor, chegava no meio lá para fazer o sacrifício, fazia o sacrifício, estava diante do povo, mas
2 somente que a Bíblia nos relata que se destacaram por andar irrepreensíveis diante do Senhor. Verso 7, amados, diz assim: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Embora fosse uma desgraça, como tinha dito anteriormente, me traz até a memória que não somente os dois passaram por isso. Me traz a memória de Sara, Abraão, no período de velhice que eles estavam, e ali o Senhor respondeu a oração e deu-lhes um filho. E muitas das vezes nós vemos que não tinham naquela época recursos, né, como temos hoje, para saber se aquilo realmente poderia ser um mioma, poderia ser uma doença, mas não teria como. Mas aprove ao Senhor de fazer os seus milagres conforme a sua vontade, para que o nome dele venha a ser glorificado. Como é bom pagarmos um preço em oração, pedindo aquilo que nós estamos precisando. E o Senhor é um Deus que ouve, que escuta nossas orações. Isabel, naquele tempo, estava ali diante do Senhor, pedindo a Deus, ao mesmo tempo Zacarias, a mesma coisa, e Deus ali, por mais que a idade deles estava avançada, Deus respondeu, e ali concedeu um filho para eles. Verso 8, certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Isso era feito, amados, naquele período, oferecer incenso. Isso era feito com brasas vivas tiradas do altar, brasas acesas tiradas do altar de bronze que ficava lá no santuário, para depois passar para o Santo dos Santos. E essas brasas eram levadas para o altar de incenso e colocadas sobre ele. Então, era derramado sobre as brasas um incenso para que viesse a ter um aroma suave, um cheiro que subisse, simbolizando as narinas do Senhor. Serviu o propósito de aromatizar gradativamente o ar junto à fumaça, uma coluna de fumaça para acompanhar a coluna de fogo do candelabro de ouro, que também ficava aceso direto. A presença do Senhor, o fogo do Senhor estava ali. Sendo assim, a fumaça do próprio incenso passou a simbolizar a oração do povo. É como nós oramos aqui: Senhor, que nossas orações subam como um cheiro agradável ao Senhor, que nossa oração possa estar diante do Senhor. E naquela época simbolizava a mesma coisa, o povo lá fora orando, o sacerdote orando e subindo diante do Senhor como um cheiro agradável, para que o Senhor viesse a receber as suas orações. O incensário, por exemplo, já era algo feito de madeira de acácia. O altar do incenso era revestido de ouro, sendo sua madeira de um côvado que se tinha mais ou menos 50 centímetros. Não era algo muito grande, era algo que dava ali para somente subir, e ali era depositada uma parte da brasa naquele altar. Tinha 50 de comprimento também, 1 de largura, e 2 côvados, que quer dizer 1 metro, né, mais ou menos, 50 a 50, daria 1 metro, para poder estar ali, tudo revestido de fino ouro. Era algo específico para Deus, algo que o Senhor colocava ali diante do povo, para que fosse recebido da melhor maneira possível, porque Deus, Ele quer receber o melhor. Tudo que é para o nosso Deus tem que ser o melhor. Mas, diante desse simbolismo que nós estamos falando a respeito do aroma, das nossas orações, me faz lembrar do Salmo 141, versículo 2, onde o salmista fala: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Quer dizer, o próprio salmista está confirmando tudo aquilo que acontecia, que ele orava, pedia a Deus e se prostrava diante do Senhor com as suas orações, se derramando e levantando as mãos em adoração ao Deus único que podia ouvir, que podia responder às suas orações.
Temos que orar, amados, todos os dias das nossas vidas, porque o nosso Deus tem recebido cada petição, cada oração nossa. E muitas das vezes nós acabamos ficando ansiosos por querer receber logo a resposta, mas nós vimos que a palavra de Deus é bem clara, que ela mesma confirma que no momento oportuno o Senhor derrama as nossas orações, aquilo que nós pedimos a Ele. A bênção chega segundo a vontade de Deus, porque Deus, Ele conhece cada um e sabe o momento certo. Ele não se atrasa, Ele não é o Deus que vai falar daqui a ano, não. O tempo certo que cada um de nós vamos receber a nossa oração, aquilo que nós estamos pedindo, o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. Pois, como foi bem dito, os olhos do Senhor estão sobre nós, e os seus ouvidos também não estão agravados para ouvir a nossa oração, como diz lá em Isaías. Verso 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Amados, outro ponto que eu queria levantar, que me chama muita atenção, que nós não devemos ter medo do sobrenatural de Deus. O Senhor, Ele é Deus e Ele se manifesta da maneira que Ele quer e como Ele quer, porque o mundo espiritual é o mundo que nós vivemos como crentes, e o teu poder é ilimitado, a sua vontade, o Deus que nós servimos é o Deus único. Coube a Deus enviar um anjo ali a Zacarias, e Zacarias, quando viu, imagina Zacarias entrando no templo, que ali ele estava servindo sozinho, cantando muitas das vezes, porque ele já estava acostumado, ele não estava acostumado a sentir Deus, ouvir Deus falar. O período a qual eles estavam ali diante de Deus, naquele período de 400 anos, Zacarias provavelmente devia estar com seus 70 a 80 anos de idade, e acredito eu que ele entrando, simplesmente cantando a Deus, seja glória, cantando um hino de louvor a Deus, e de repente ele se depara com um anjo. Olha essa imagem, amados. Ele se atemoriza, ele se assusta, ele tem uma expressão de medo, porque a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, muitas das vezes ele pode se apresentar como homem, mas se nós formos olhar o anjo do Senhor, lá em Isaías 6, quando Isaías viu aqueles anjos, aqueles serafins com duas asas voando, duas que cobriam os pés e duas que cobriam o rosto, imagina a imagem desse anjo que poderia estar diante de Zacarias naquele momento, um ser celestial, algo sobrenatural. Era normal ele sentir medo naquele momento, porque um susto. 400 anos sem Deus estar falando com eles. A irmã Beth, ela tocou num ponto bem crucial. Eles não tinham o costume de estar ali vendo o movimento que Deus estava fazendo, que fazia aos seus antepassados, a qual profetizava, a qual ele só ouvia pelas Escrituras e sabia que Deus era Deus. Porém, a experiência dele com Deus foi ímpar. E Deus, ele tem se apresentado, ele quer se apresentar no individual de cada um de nós. O sobrenatural de Deus, muitas das vezes nós vamos ter surpresas, seja no nosso quarto, lá no nosso secreto, que o Senhor pode nos visitar através do teu Santo Espírito, e ali você tem uma experiência ímpar, tremenda diante do Senhor, tremenda. Zacarias era um crente fiel, Zacarias era um crente que estava ali servindo a Deus, com teu coração diante do Senhor. O Senhor nosso Deus elogiou Zacarias e sua esposa, mas se fazia necessário que tivesse uma experiência, porque ali naquele momento, amados, estava se quebrando o velho para o novo. Então nós temos que estar preparado para o novo,
para o novo de Deus. A nova aliança estava começando daquele momento em diante. Deus, ele estava disposto a voltar a falar com o seu povo. Aquela aliança que anteriormente estava sendo quebrada por não estar falando mais com o seu povo. O velho já estava se deixando, porque o novo estava para aparecer. E aí, aprove ao Senhor de ter enviado aquele anjo para falar com Zacarias. E aquela experiência a qual ele teve, que ele perturbou-se e foi dominado pelo meio. Então, Zacarias, com essa experiência transcendental com Deus, ele, com certeza, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo crente, depois que ele passou por essa experiência. Porque é algo tremendo, amados. Nós, como crentes, como batistas, como denominações espalhadas pela terra, esse nosso Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo. E no Salmo 91, ele é bem claro quando ele fala acerca dos anjos. Eu não estou aqui essa noite para poder falar e exaltar o anjo, não, porque nós vamos chegar naquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é o centro de todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas nós podemos ver que no Salmo 91 o Senhor fala que dará ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Quer dizer, o mundo espiritual se encontra. Nós estamos vivendo nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. Uma hora qualquer estaremos arrebatados e o Senhor estará nos chamando para vivermos eternamente. E no meio dos anjos também, nós iremos ver os anjos louvando, adorando ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o teu nome, dizendo, aplaudindo, bem dizer, os crentes subindo e olhando, olha, ele conseguiu, eles conseguiram. Da mesma forma como Jesus subiu diante dos tronos e os anjos do Senhor estavam ali, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque ele venceu, e se Jesus venceu, nós também venceremos, e não ficaremos aqui nesta terra por muito tempo, amados. Isso é uma promessa que Deus nos fez, que ele virá buscar a sua igreja. Então, quando te fala a respeito do anjo Gabriel, e a gente vai ver que na Bíblia, ele é um ser celestial que está sempre presente. Ele se apresenta para Maria, se apresenta para Zacarias, ele se apresenta para Daniel. É o anjo que o Senhor está ali à direita do Pai, ali, ó, servindo. Vai lá, entrega lá a bênção da Elisângela. Vai vir, vai entregar. É o anjo mensageiro que traz as boas novas. Mesmo nós não vendo com nossos olhos físicos, mas espiritualmente falando, o Senhor dá ordem para nos guardar e nos livrar. Semana retrasada, lá no seminário, a menina que faz seminário conosco, a Daniele, ela passou por uma situação, passando aqui em Belford Roxo, perto da Três Pontes, indo para Belford Roxo, né? No momento que eles estavam indo para a igreja, começou um tiroteio. E o carro dela foi atingido, acertou o esposo, com um tiro na barriga, outro na perna, e naquele momento de desespero, ela mandou mensagem lá para o grupo que nós temos, o esposo dela, para a glória do Senhor, está bem, não teve sequelas, passou por cirurgia, está rindo lá, algo assim que acontece, mas tenho certeza que as mãos do Senhor estavam sobre ele. Aconteceu de vir? Sim, mas a vida se permanece. E mais interessante que não ficou sequelado, não ficou com problemas, teve que atingir o intestino, né, o projétil, porém, está lá, feliz da vida, louvando o nome do Senhor, porque Deus permitiu que tivesse mais um livramento. E é o Senhor Deus que está cuidando de nós, que vem cuidando da tua igreja. Verso 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor.
Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Tremendo. Jesus chega a comentar lá em Lucas, se não me falha a memória, 17, capítulo 17, não, 7, versículo 17, que nascido de mulher não houve maior homem do que João Batista aqui nesta terra, porque Deus assim o quis escolher, tanto para preparar o caminho do Senhor, mas para estar cheio do Espírito Santo de Deus, antes mesmo de nascer. O que eu aprendo aqui, amados? Que a obra de Deus, aquilo que o Senhor faz, e aquilo que o Senhor quer nos dar, só acontece se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo de Deus que nós se impulsionamos a fazer a obra do Senhor. É através do Espírito Santo de Deus, como nós vimos aqui a palavra de Deus, que quando ele escolhe João Batista, quando ele escolhe a irmã Elizabeth, quando ele escolhe o irmão Rogério, quando ele escolhe a sua igreja, ele prepara e ele fala: olha, enchei-vos do Espírito Santo do Senhor, enchei-vos, porque através do Santo Espírito é que vocês se permanecerão de pé, é que vocês irão fazer a minha obra, é que vocês irão orar e os enfermos ali ficarão curados. É através do Espírito Santo de Deus. O crente tem que estar cheio, amados. O crente no Senhor Jesus Cristo, temos que se encher da presença do Senhor em nossas vidas, para podermos estar de pé em meio às lutas, porque Jesus mesmo fala que não é fácil, que não seria fácil estarmos aqui na terra, que no mundo teríamos aflições, e realmente o crente tem aflições, porque nós temos batalhas espirituais todos os dias, nós enfrentamos todos os dias, somos tentados, os crentes, principalmente nós, cristãos, seja no trabalho, seja onde for, a tentação se levanta, o inimigo se levanta usando pessoas. Ai de nós, se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo de Deus. Ai de nós, se não fosse o Senhor, o Espírito Santo, esse Deus que está aqui. E não foi diferente, estava ali João Batista ali pregando a palavra do Senhor, preparando o caminho do Senhor, dizendo para aquele povo ali, muitas das vezes, firme, e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ali, muitos se converteram, muitos iam procurar João Batista para se batizar e se consertar diante do Senhor, pois o novo do Senhor já estava ali, sendo preparado, a vinda do Senhor Jesus. Interessante que a primeira pregação do Senhor Jesus, após ele ter sido batizado, foi a mesma pregação de João Batista. Lá em Mateus, eu vou achar aqui, amados, só um momento, por favor, que acho que já está no outro esboço meu que eu virei. Mas foi. Jesus, quando ele parou para pregar, a primeira vez que ele começou, ele falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O próprio reino falando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus estava ali pregando para que o povo viesse a se arrepender, porque o que nós precisamos a cada dia para estar na presença desse Deus, para podermos desfrutarmos desse reino, é se arrependermos todos os dias. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está aqui, vive em nossas vidas, vive dentro de nós, e para que Ele venha agir através de nossas vidas, nós precisamos a cada momento pedir perdão pelos nossos pecados, seja palavras, pensamentos, atos, seja o que for que fizermos no nosso decorrer do dia, e para que Ele venha usar essa casa de oração, essa vida, precisamos estar diante dEle, limpo diante do Senhor, com perdão dos nossos pecados. E volto a dizer: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está vindo buscar uma igreja.
uma igreja santa, uma igreja que busca a sua presença, uma igreja que está ali diante do Senhor dia após dia, buscando a presença dEle, para ouvi-lo, para sentir a presença do Senhor, para adorá-lo, para louvarmos esse Deus Todo-Poderoso. Verso 18, amados, por conta da hora. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui o enviado para lhe transmitir estas boas novas. Verso 20. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Não podemos duvidar da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, aquilo que o Senhor já falou, o que vai acontecer com a nossa família, com a nossa vida, com nossos amigos. Se Ele falou que vai salvar, que Ele vai fazer, que Ele vai transformar, não duvidemos, pois a palavra do Senhor é poderosa e se cumpriu no tempo oportuno. Veja, amados, que o centro de toda essa história que eu acabei de falar, a respeito de Lucas, quando Lucas escreve no versículo 5 até o 20, ele só tem um propósito: é o nosso Senhor Jesus Cristo. De começo do versículo 5 até o versículo 20, o propósito do Senhor é Jesus Cristo, porque João Batista veio, mas foi por Jesus que ele veio preparar. Foi por causa de Jesus, que é o centro de todas as coisas, que o Senhor levantou João Batista. Foi por conta de Jesus estar na terra fazendo a obra que o Deus enviou como homem e ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você, e para salvar essa humanidade, que o Senhor enviou o anjo para falar com Zacarias. Foi que o Senhor enviou aquele anjo naquele local, naquela igreja, para que ele viesse entender que Deus tinha algo novo para fazer com a humanidade. E foi cumprida naquele momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele disse: está consumado. Eu venci, louvado seja o nome do Senhor. Eu venci, Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. E eu e você agora temos esse livre acesso de estar diante do Senhor. O Senhor fala conosco, o Senhor trabalha em nossas vidas. Nós temos acesso ao Santo dos Santos diante do Senhor. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós pedimos, nós clamamos e o Senhor está nos ouvindo. E se precisar enviar um anjo, Ele envia, tá, amados? Porque Deus é Deus. Deus é aquele Deus que livra, é Deus que fala conforme Ele quer falar. E nós precisamos, amado, entender que esse Deus, Ele é poderoso, que Ele está aqui nesta noite, ouvindo cada petição, sondando cada pensamento, porque nós, quando saímos de nossas casas para vir à casa do Senhor, nós sabemos que nós não iremos voltar para casa de mãos vazias, porque nosso Deus é o mesmo, que continua abençoando e fazendo suas maravilhas no meio do teu povo. Basta clamarmos, basta pedirmos, basta termos fé, que esse Deus está aqui para nos ouvir essa noite. Que o Senhor possa estar abençoando, amados, a cada um de nós, e que possamos estar firmes na presença do Senhor, não desanimando, não deixando, mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus em nossas vidas, para que o que se levantar, seja quem for, o inimigo vai levantar para cair, em nome de Jesus. A luta vai levantar sabendo que a vitória é certa em nome de Jesus. Porque cada um de nós somos seres humanos, estamos nessa terra. Vamos passar por tudo isso, mas com a certeza da vitória. Nós vamos cantar o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Nosso Deus é o Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com cada um de nós, com a primeira igreja batista no Guarani e com todas as igrejas espalhadas na face da terra. Amém? Chamar a diaconisa Elisângela, a igreja se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos entregar ao Senhor esse momento. Hoje é culto de oração. Hoje é o culto que nós estamos aqui para pedir. E muitas das vezes para agradecer, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Mas acima de tudo, nós temos que entender e saber que nosso Deus se faz presente aqui. E está recolhendo cada petição. Cada oração, amados. Cada um que coloque agora, esse exato momento, tudo aquilo que vocês têm pedido. Coloque a família, coloque os filhos, coloque os amigos, coloque a porta de emprego. Seja qual for a causa, o Senhor conhece, o Senhor sonda, mas Ele quer ouvir a nossa boca, cada pedido. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e a terra, Deus que tem todo o domínio nas suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua santa presença, na Tua casa, Deus querido, para lhe agradecer, Deus amado, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, através dos louvores, através da Tua palavra, Deus amado, e estamos aqui para Te apresentar, Deus amado, nossas orações, nossas petições a Ti, Deus amado, que o Senhor possa estar recebendo, Deus amado, cada oração com cheiro suave e agradável às suas narinas, Pai amado, como foi bem dito aqui através da Tua palavra, Deus querido, que o incenso, Pai, que o cheiro, que nossas orações possam estar subindo diante do Teu trono, e o Senhor possa estar respondendo, Deus amado, conforme cada um que está aqui esta noite, Deus querido, que o Senhor conhece cada coração, Tu conheces, Deus querido, cada petição, Tu sabes, Deus querido, onde Teu filho está precisando, Deus amado, então eu venho te pedir esta noite, que o Senhor venha intervir com a Tua presença, Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, concedendo vitória aos Seus filhos esta noite, Deus amado, Pai, em nome do Senhor Jesus, se preciso for, Pai amado, se o Senhor desejar, Pai amado, que eles possam ter uma experiência ímpar, assim como Zacarias teve, Pai amado, naquele momento que encontrou seu anjo, Pai, o anjo Gabriel, para levar a Tua mensagem para ele, que nós também possamos estar, Pai amado, tendo experiências ímpares com o Senhor, para que nossa fé venha a crescer cada vez mais diante de Ti, Pai amado, para que possamos Te servir melhor como o Senhor deseja, Pai, que nós servimos a Ti, Pai, que nós possamos Te conhecer mais e mais, segundo a Tua vontade, Deus querido, Pai, em nome de Jesus, prepara a Tua igreja, Deus amado, Pai, derrama do Teu poder, derrama do Teu Santo Espírito sobre cada vida que se encontra aqui esta noite, Deus querido, nos encha da Tua presença, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, e responda, Deus querido, a oração dos Teus filhos, Pai amado, conceda a vitória, Pai amado, que eles possam, Pai amado, estar aqui testemunhando, Deus querido, a vitória a qual o Senhor concedeu, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Pai amado, porque sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Muito obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, nós assim oramos, agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor diga... Aleluia, glória a Deus. Amém? Agradeço você que está nos assistindo essa noite, que Deus te abençoe e derrame toda a rica bênção sobre a sua casa. Muito obrigado por estar conosco até agora, no nome de Jesus. Amém. Amém?